Bem-vindos à Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 18 horas em Paris e em Maputo, 16 horas em São Tomé. Eva Massi. A marcar a atualidade desta sexta-feira, é o segundo e último dia de reunião da CEDEAO. Pouco filtrou sobre o teor dos debates, mas a organização ameaçou com sérias consequências em caso de deterioração do estado de saúde do presidente do Níger, que continua detido pelos militares desde o golpe de Estado. Em São Tomé e Príncipe, o Executivo proibiu a realização de manifestações nos próximos 15 dias, a contar desta quinta-feira. A oposição condenou a decisão. E já se conhece em Moçambique a lista dos candidatos apurados às eleições autárquicas do próximo 11 de outubro. O jornal começa agora sob controle técnico de Mussalho Chile. São Tomé, 102.8 FM. E começamos com a atualidade em África. Os chefes de Estado-Maior dos países membros da CEDEAO continuam hoje reunidos em Acra pelo segundo dia consecutivo para discutir as modalidades de uma eventual intervenção armada no Níger, na sequência do golpe militar de 26 de julho. Até agora pouco filtrou sobre o teor dos debates, mas o atual presidente em exercício da organização regional, Bola Tinubu, o chefe de Estado da Nigéria, ameaçou com sérias consequências em caso de deterioração do estado de saúde do presidente do Níger, que está detido pelos militares desde o golpe de Estado. Mais pormenores com Liliana Henriques. Ao fim do primeiro dia de reunião ontem em Acra, no Ghana, o comissário para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança do Bloco, Abdel Fattah Moussa, declarou que a maioria dos países da CEDEAO está empenhada em participar numa eventual intervenção militar no Níger, exceto aqueles que estão sob o domínio militar, Burkina Faso, Mali, Guiné-Conakry e Cabo Verde, cujo presidente, lembramos, disse na semana passada de forma inequívoca que era contra a opção militar e que preferia que se privilegiasse a via diplomática. Contudo, desde ontem mais nenhuma informação filtrou sobre o teor das discussões entre os responsáveis militares dos países da CEDEAO, numa altura em que os dirigentes políticos da região referem pretender encontrar a via do diálogo com a junta militar do Níger, uma solução também defendida designadamente pelos Estados Unidos. Apesar de múltiplos apelos neste sentido, a junta militar não tem dado sinais de tencionar libertar o presidente Mohamed Bazoum, cujas condições de detenção têm estado a piorar, segundo o chefe de Estado da Nigéria, Bola Tinubu, presidente em exercício da CEDEAO, que hoje, em conversa telefónica com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ameaçou com sérias consequências no caso do estado de saúde do presidente deposto piorar. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, quanto a si, denunciou com veemência a decisão recentemente anunciada pela junta militar de atacar Bazoum em justiça por alta traição, uma decisão, a seu ver, motivada por considerações políticas e sem fundamento jurídico. E refira-se, entretanto, que no terreno a situação continua precária. Fontes de segurança dão conta de pelo menos 28 civis mortos no início da semana em várias localidades do sudoeste do Níger, junto à fronteira com o Mali e o Burkina Faso, uma zona que tem sido frequentemente palco de ataques jihadistas. Em São Tomé e Príncipe, o Executivo decidiu proibir a realização de todo o tipo de manifestações com caráter reivindicativo ou protestatário por um período de 15 dias a contar desta quinta-feira. A plataforma da oposição já condenou esta decisão. Mais pormenores com Maximino Carlos. O Governo, no comunicado tornado público, alega o envolvimento de forças de segurança nas atividades da cidade segura durante o período da cimeira da CPLP. O Executivo santomense ressalta a impossibilidade de se afetar forças e serviços de segurança do Estado e garantir a segurança das pessoas e dos bens em caso de manifestação. Por isso, decidiu, por razões excepcionais, proibir durante 15 dias todo o tipo de manifestações com caráter reivindicativo ou de protesto no país. A plataforma da oposição, que integra vários partidos políticos santomenses, condena a decisão do governo, considerando que se trata uma violação à Constituição. Alguns juristas contactados pela RFI têm visões diferentes. Uns consideram violação à Constituição, outros são de opinião que, em caso excepcionais, o governo pode acionar este mecanismo para salvaguardar a paz e a segurança nacionais. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O grupo Africa Monitor Intelligence afirmou esta quinta-feira que teriam chegado soldados ao norte de Moçambique, incluindo mercenários russos do grupo Wagner. Em declarações à RFI, o diretor executivo do Instituto do Desenvolvimento Económico e Social na província de Cabo Delgado, Fidel Terenciano, contradiz a informação, dizendo que se trata de soldados ruandeses.
Com base nas informações visuais e também testemunhos, trata-se de tropas ruandesas. De alguma maneira vem fazer uma substituição das tropas que já estavam em Cabo Delgado. Pessoalmente me deparei com algumas colunas militares, mas vamos enorme número de militares, mas que esses não foram a Pema, não é? Foram para a zona de operações. Não acho que seja do Grupo Wagner, não acho que sejam mercenários. Penso que são militares ruandeses que vêm substituir os outros que estão cá em Pema. Isso é uma prática que temos visto desde que eles estão cá. Em cada 3 meses, em cada 4 meses, eles têm feito uma substituição da sua equipa e de todos os equipamentos, incluindo carros, mantimentos, armamento e tudo isso. Era o investigador Fidel Terenciano em declarações a Lígia Anjos. Em Moçambique, a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, anunciou hoje a lista dos candidatos apurados às eleições de 11 de outubro. Trata-se de 10 partidos políticos, 8 grupos de cidadãos e 3 coligações de partidos políticos. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. E foi em conferência de imprensa em Maputo que o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, anunciou quem vai participar das 6º eleições autárquicas que terão lugar no dia 11 de outubro. Foram aceitas as listas de 10 partidos políticos, de 3 coligações de partidos políticos e de 8 grupos de cidadãos e eleitores proponentes. Do mesmo modo, foram aceitas as respectivas listas plurinominais fechadas de candidaturas e indicados os círculos eleitorais para os quais cada candidato concorre. Paulo Cuinica fez também saber que vários foram afastados do processo por várias razões. 6 proponentes inscritos que não apresentaram as suas candidaturas, portanto, não chegaram a apresentar as candidaturas. 2 grupos de cidadãos eleitores inscritos que apresentaram formalmente a sua desistência. E 2 proponentes cujas candidaturas não foram recebidas simplesmente porque chegaram fora do prazo estabelecido. Até ao dia 29 de agosto, a CNE deverá realizar o sorteio que irá ditar o posicionamento dos partidos políticos nas eleições de 11 de outubro próximo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Maputo 105 FM. Passamos para a atualidade no resto do mundo. 2 caças da Força Aérea Japonesa foram mobilizados hoje, depois de aviões de patrulha russos terem sobrevoado a zona entre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental. Este episódio ocorre numa altura em que a Rússia e a China realizam manobras navais conjuntas no Mar da China Oriental. Mais informações com Neide Ribeiro. De acordo com o Estado-Maior nipónico, os 2 aviões russos voaram ao longo da costa centro e sul do Japão, atravessando o Estreito de Tsushima, que liga os 2 mares e separa a Coreia do Sul do Japão. Em resposta, as autoridades japonesas enviaram 2 caças da Força Aérea e de Autodefesa. O episódio ocorre numa altura em que a Rússia e a China realizam manobras navais conjuntas e coincide com o arranque da cimeira trilateral inédita entre os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. O objetivo desta reunião de alto nível, que decorre em Washington, é enviar um sinal de unidade à China e à Coreia do Norte. Os 3 Estados procuram obter um canal de comunicação de emergência numa região que teme uma invasão da ilha de Taiwan pela China e vive sob a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. Há vários anos que a Rússia e a China realizam exercícios militares conjuntos. Em junho, os 2 países efetuaram uma operação aérea conjunta sobre os mares do Japão e da China Oriental, levando a Coreia do Sul a enviar caças por precaução. Moscovo e Pequim partilham a vontade de combater aquilo que consideram ser a hegemonia americana, com a China a apelar ao respeito da integridade territorial do país. E no Paquistão, 19 igrejas e 80 domicílios foram saqueados em actos de violência contra cristãos durante a semana na região do Pendjab, no norte do país. Os ataques acontecem depois de uma família ter sido acusada de profanação do Corão e desde então cerca de 130 pessoas muçulmanas foram detidas e mais de 3.000 igrejas encontram-se sob proteção policial. Os cristãos representam apenas 2% da população no país e são frequentemente alvos de acusações infundadas de blasfémia. Terminamos assim este jornal. Continue connosco, já a seguir teremos os magazines do dia. Até já.